Há uma disputa pela água. Não é só no estado de São Paulo, nem no Brasil, mas no mundo. Uma situação terrível. Não existe vida sem água. Não existe atividade econômica sem água. Não existe agricultura sem água. Nós podemos correr o risco de ter guerra por água. A mesma água ela é disputada pela agricultura, pela indústria, pelo comércio e disputada para o abastecimento humano. A nossa vida urbana é muito frágil. Se você ficar sem energia e sem água, você pode produzir um caos em poucos dias. As pessoas brigando para ter água é uma coisa que eu prefiro nem imaginar. Então aqui no Sudeste, que nós temos 40% da população brasileira morando, a gente tem só 6% da água disponível no Brasil. A situação pior que muitos locais no sertão nordestino. A gente tem um cenário crítico. Isso reforça a necessidade da gente levar isso a sério. Imagina uma metrópole de 22 milhões de habitantes sem a água na torneira. 2014, 2015 foi uma situação hidroclimatológica atípica. As vazões afluentes ao sistema Cantareira, os volumes de água representaram 5% do volume morto. Nós estamos próximos a uma catástrofe. Mesmo com 7 sistemas de água para a região metropolitana, você se viu numa situação de escassez absoluta de água. Tinha uma situação em que você poderia parar a cidade, parar a indústria, parar a produção e a sobrevivência na maior região metropolitana do país. A gente chegou muito perto disso em 2015, de deixar 12 milhões de pessoas na cidade de São Paulo sem água. De acordo com a ONU, com o crescimento da população, vai existir um aumento de água para a produção de alimentos, água para o consumo humano e água para a produção de energia. A demanda da água vai superar a oferta de água a nível das bacias hidrográficas, então vai ter um déficit mundial da ordem de 40%. No Brasil, isso é agravado pelas questões climáticas, né, que vão afetar o Sudeste e o Nordeste do Brasil, então mais cenários de escassez hídrica mais frequentes e mais intensos. O despejo de esgoto doméstico nos rios agrava essa situação. Praticamente todas as capitais com problemas seríssimos de poluição dos seus cursos d'água. A maior contaminação que a água tem hoje no Brasil vem de esgoto. Esgoto e lixo estão matando as águas do Brasil. O Brasil é um dos países mais atrasados no mundo em coleta e tratamento de esgoto. E é praticamente inadmissível que uma cidade do porte de São Paulo ainda tenha áreas de favelas tão vastas onde não tem coleta de esgoto. Metade da população brasileira não tem acesso à coleta de esgoto. São mais de 100 milhões de pessoas que não têm um dos serviços mais básicos. Mais da metade do esgoto gerado não é tratado. É um crime manter a situação do saneamento no Brasil como ele existe hoje. No começo da década de 70,
se fez toda uma legislação buscando proteger os mananciais que abastecem a região metropolitana de São Paulo. Então se definiu na região norte os mananciais da Cantareira e na região sul os mananciais que protegem Guarapiranga e Billings. E é interessante porque a legislação não impede a ocupação. Todas essas regiões que eram áreas de proteção de manancial e que foram sendo ocupadas, só muito recentemente e muito parcialmente vem tendo coleta e tratamento de esgoto. Então, historicamente, esse esgoto foi sendo levado para as represas. A gente está em uma região muito bonita, em torno de represa que está contaminada. Devido à falta de saneamento nessa região, tanto aqui na comunidade quanto os condomínios aos entornos, que também não tem esse sistema, acaba desprezando os dejetos, que acaba contaminando a represa. A gente vai ter problema sim com diarreia, sim com contaminação, sim com infecção, sim gástrica, sim, inúmeras doenças que vai estar focada e vai estar relacionada a essa falta de saneamento. Você pode sim fazer a coleta de esgoto nessas áreas usando de tecnologias mais rudimentares. A melhor tecnologia é ir de casa em casa, conectar os banheiros a uma canalização que tem que ir para fora da casa, que vai para a casa vizinha e vai coletando esse esgoto, mesmo que para isso você tenha que usar uma infraestrutura que não é aquela prevista em norma técnica, que não é aquela prevista em projeto executivo de esgoto tradicional. Aqui na Vila Moraes a gente tem várias tecnologias de sistemas super descentralizados, pequenas, de pequeno porte, que são uma alternativa ao tratamento de esgoto, enquanto você não consegue conectar à estação de tratamento ou até uma solução definitiva também. Aqui na comunidade, a gente sempre foi carente do esgoto, né, do saneamento básico. E foi colocado um tipo de esgoto aqui que favoreceu a comunidade. Essa estação de tratamento de efluente instalada na casa em São Bernardo do Campo consegue tratar todo o esgoto gerado por ela. É muito simples, a gente recebe esse esgoto da residência por uma única entrada. Dentro do equipamento, a gente consegue fazer todo o processo de tratamento e degradação dos contaminantes, e o descarte seguro acontece num único ponto de saída também. A gente utiliza processos biológicos aeróbios de aeração prolongada junto com desinfecção para garantir um tratamento de efluente no mínimo secundário para remoção de matéria orgânica, inorgânica e demais patogênicos. O simples fato de você deixar de descartar efluente nos mananciais, em algumas décadas você consegue já contribuir com a recuperação daquele rio, daquela lagoa, daquela represa. E esse é o nosso grande objetivo com esse tipo de tecnologia, expandir e universalizar o acesso ao saneamento para fazer com que o descarte adequado de esgoto faça a recuperação daquele manancial, daquela represa ou daquela bacia como um todo. Então é necessário a gente quebrar alguns paradigmas e a partir dali a gente instalar uma tecnologia que possa fazer o tratamento seguro e prover o descarte daquele efluente de uma forma adequada, recuperando os mananciais e dando qualidade de vida para as pessoas daquela região. A região metropolitana é uma região que tem 20 milhões de pessoas e não tem água. Toda a água que abastece a região metropolitana vem de outras bacias. Começa a ser um item da matriz de abastecimento a hipótese de fazer reuso de esgoto, como é feito na Califórnia, como é feito na Namíbia, como é feito em Singapura, em vários lugares do mundo. Nós somos uma sociedade que recicla muitos outros materiais e um dos maiores bens para a humanidade, que é a água, a gente não recicla quase nada e nem mesmo reutiliza, quanto mais reciclar.
Esse é o primeiro passo, eu acho, que é passar a coletar e tratar cada vez mais esgoto. E segundo, é que nós tenhamos a mentalidade de que o esgoto é um insumo, é um bem. Ele pode ser reutilizado, reaproveitado. Espanha e Israel reaproveitam água de reuso para a agricultura. Estados Unidos, na Califórnia, com falta de água e etc., hoje tem o condado de Orange, reutiliza a água, reinjeta no lençol freático, capta e ela vira água potável para que se tome, para o consumo humano. Los Angeles vai começar a fazer isso até 2035, tratar e reutilizar 100% do esgoto gerado, do efluente gerado. E por que não no Brasil, em áreas de escassez hídrica? Quando nós pegamos o efluente do esgoto doméstico e o tratamos de forma adequada e o reutilizamos como água, nós deixamos de usar uma água do manancial. Quer dizer, a gente alivia a pressão sobre os mananciais existentes. Ótima Ozônio é um grande exemplo de como você pode usar alta tecnologia para levar o reuso de água para qualquer tipo de condição. A gente conseguiu colocar aqui as tecnologias mais inovadoras possíveis para a gente produzir água para os mais diversos tipos de reuso. Então hoje a gente consegue tratar 100% do esgoto e substituir quase 50% da água que antes era potável por esgoto tratado. Hoje a gente consegue reutilizar esgoto tratado para os sistemas de ar-condicionado, refrigeração de todo o prédio, para irrigação, bacias sanitárias, espelho d'água, até 7.500 metros cúbicos por mês de água de reuso substituindo água potável. Hoje o edifício ele é um edifício com 21 lajes e a gente tem aproximadamente 5.000 pessoas que passam por aqui. Então a gente tem uma estimativa de 5.000 a 7.000 metros cúbicos de utilização de água por mês. A gente tem uma independência da concessionária de 27% ao ano. Uma economia que gera 50% de economia financeira real na ponta. Então, desde um pequeno bairro, uma pequena comunidade isolada, até grandes consumidores urbanos, a gente pode instalar o mesmo tipo de tecnologia para substituir água potável por água de reuso. A gente pode utilizar isso em shoppings, hospitais, universidades. A água de reuso é muito importante, sem dúvida nenhuma. Hoje, nós temos tecnologia para chegar a níveis de reutilização até potável. A Namíbia, por exemplo, Windhoek, o esgoto passa pela estação de tratamento e vai para o cano de água que é consumida em casa. Bom, mas isso custa dinheiro. A água de reuso para fins não potáveis, fins industriais, representa uma boa oportunidade em áreas com escassez hídrica. Hoje no Brasil, o potencial que nós estamos utilizando de água reuso é muito pequeno em função de uma demanda crescente, em função da potencialidade que nós temos. Eu acho que hoje em torno aí, no máximo 1% é reutilizado como água de reuso nos sistemas industriais, que é onde a maioria dos projetos estão sendo hoje desenvolvidos. Nós temos aí um horizonte bem grande, onde nós podemos potencializar essa utilização na produção industrial das diversas atividades da indústria. É possível mais do que decuplicar a oferta de água de reuso. Um dos maiores projetos de água de reuso, certamente entre países emergentes, que é o Aquapolo Ambiental. É uma parceria de uma empresa pública e uma empresa privada que produz água de reuso que abastece um polo petroquímico. É um projeto muito focado para a indústria. Ele nasceu lá em 2009, base de uma necessidade de um polo petroquímico aqui na região de Capoá, município de Mauá. Uma demanda muito grande por água. Esse polo
consome um volume muito intenso de água, e numa região altamente populosa, altamente industrializada, que tem uma grande competição por água, uma região que também tem uma escassez hídrica muito grande, e o Polo percebeu que ou era criar um projeto como o Aquapolo, um projeto de reuso, ou simplesmente ter que mudar dali, né? E mudar dali é perder toda uma instalação, todo um investimento feito, são mais ou menos 25 mil empregos diretos e indiretos trabalhando nesse polo. É mais fácil achar uma nova fonte de água. E nasceu o projeto Aquapolo. Nós somos o maior da América Latina, um dos maiores do mundo na produção de água de reuso para fins industriais. Nosso processo ele é relativamente simples. Ele é basicamente um processo biológico. Nós estamos aqui em cima de um reator biológico, um tanque com uma série de bactérias que consomem toda a matéria orgânica e vão limpando elementos que estão no esgoto. Em seguida, a gente passa por um processo de ultrafiltração. Então, uma filtração tão fina que ela é capaz de segurar qualquer partícula e até mesmo bactérias. É praticamente 100 vezes menor do que um fio de cabelo. E parte da nossa água, ainda para atender a qualidade do cliente na questão dos sais, passa por um processo chamado de osmose reversa, que é nanofiltração, é mais fino ainda do que a ultrafiltração. Ao final desse processo, a gente, antes de enviar a água para o cliente, é adicionado dióxido de cloro para garantir que um processo de desinfecção, já que o insumo, a matéria-prima é o esgoto. Nosso projeto se provou durante a crise de 2014 e 2015, quando o nosso principal cliente tem uma planta também em Paulínia, em outro polo, essa planta parou. Desligou por falta d'água, não tinha o insumo, não tinha como operar de forma segura, ao passo que a planta de Capuava operou normalmente, sem reduzir produção, talvez até compensando um pouco a falta de produção de Paulínia com essa planta daqui, justamente porque a fonte é o esgoto. E o esgoto, mesmo que não chova, mesmo que o pessoal tenha restrição ao racionamento de água, o esgoto chega até aqui porque as pessoas não param de gerar esgoto. E é talvez a fonte que a indústria elegeu para garantir o fornecimento contínuo, sem problemas de disponibilidade. Na crise hídrica de 2014, 2015, a água potável, que antigamente era utilizada no processo de resfriamento do polo petroquímico, ele não seria possível de ser fornecido à indústria e retirar esse recurso da população, que é previsto na própria legislação como prioritário. A possibilidade de você ter um recurso que não é uma água potável, mas que é uma água que serve para o processo produtivo, garantiu que o ABC e esse polo petroquímico passar por ela sem nenhum tipo de preocupação. A Braskem, uma das grandes empresas que é signatária do projeto Aquapolo, conseguiu superar esse momento de crise sem reduzir as suas operações. É uma demanda muito grande. Nossa capacidade hoje é de produção de 1.000 litros de água de reuso por segundo. A indústria nos cobra qualidade 100% do tempo. E a nossa produção, até pelo nosso insumo, pela matéria-prima, apesar de já ser um esgoto tratado, a gente tem processos muito rígidos e um controle de qualidade online em diversos pontos da planta e até a chegada no cliente, 17 quilômetros depois. A indústria tem todos os benefícios, não só operacionais e estratégicos, mas de sustentabilidade. A indústria ganha com continuidade operacional, ela ganha com a água de muito melhor qualidade. Então, as empresas que estão usando água hoje do Aquapolo em Mauá, elas se beneficiam com a redução dos seus custos fixos, então redução de produto químico para tratamento de água, redução dos custos de manutenção, pela menor taxa de corrosão nos seus equipamentos, e se beneficia também com a redução de um custo variável importantíssimo na indústria, que é o custo da energia. Hoje no Brasil, são despejados 5.000 piscinas olímpicas por dia de esgoto nos corpos hídricos. Então, mares, rios, recebem essa carga. O projeto Aquapolo, ele utiliza o esgoto doméstico como matéria-prima para produzir água para a indústria. Cada metro cúbico que você conseguir tratar e substituir água potável, você está preservando o manancial. O não competir com a água potável é a melhor situação para a indústria.
né? Primeiro, por poder se planejar o seu crescimento com garantia de fornecimento, com disponibilidade de um insumo que é um dos mais importantes. Todo mundo ganha. O cliente ganha, o projeto ganha, é lucrativo, o meio ambiente agradece muito, a população que passa a ter mais disponibilidade de água potável para ela, né? É uma competição menor. Então, esse volume que nós temos capacidade aqui seria capaz de sustentar uma cidade de até 500 mil habitantes, mais ou menos uma cidade como Santos. E a sociedade, ela se beneficia porque os seus corpos d'água deixam de se poluir nessa velocidade, porque não vai mais esgoto in natura para os corpos hídricos. Ela se beneficia porque você diminui o acirramento, o conflito entre a água, que vai ser usada pela indústria, e a água para consumo humano. Você cria, então, as condições de ter água disponível na bacia para que você consiga dar acesso a 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável hoje no Brasil. Então, uma das possibilidades, sim, é utilizar a água de reuso também para a recarga desses mananciais. Seguramente, a água de reuso, hoje, que sai de um processo, ela tem muito mais oxigênio, está muito mais do que a própria manancial. Então, ela vai vir o quê? Ela vai vir tornar aquela água, aquele manancial, menos poluído, com condições muito mais favoráveis para ser tratado e distribuído para a população. Esse é um projeto que ele, sem dúvida, pode ser usado como referência para que seja replicado e que seja estabelecido novos projetos de reuso em outros parques industriais ao redor do Brasil. Não só para o setor petroquímico, né? O setor de papel e celulose é altamente consumidor de água, o setor siderúrgico. Então tem diversas regiões e diversos segmentos de indústria que podem se beneficiar de um projeto semelhante a esse. A demanda cresce a uma taxa muito elevada de utilização da água. Isso nos leva não só a reutilizar a água, como também reutilizar outros insumos da própria cadeia do saneamento. Então nós podemos gerar energia com o lodo do esgoto, nós podemos gerar energia com os gases decorrentes do tratamento de esgoto, em particular o gás metano, que é altamente ruim para a mudança climática. Ele pode ser aproveitado para a geração de energia. Desde 2018, né, depois de uma parceria com o Instituto Fraunhofer da Alemanha, nós passamos a beneficiar esse biogás para gerar o biometano para abastecimento de frota da Sabesp. Então, atualmente, 40 veículos da Sabesp deixaram de utilizar gasolina ou gás para utilizar esse biometano gerado no processo de tratamento de esgoto da Sabesp. Porque se eu não tivesse esse processo, o que ocorreria? Continuaria a queimar o gás, que é prejudicial, evidentemente, tá certo? Para efeito, né, de aquecimento global, e também estaria utilizando a gasolina no veículo. Então eu estaria duplicando, tá certo? Essa questão. A partir do momento que eu deixo de utilizar a gasolina, por exemplo, e passo a utilizar somente o biometano, eu estou, vamos dizer assim, dividindo por 2 essa equação, né? Então eu estou prejudicando menos a natureza em termos de aquecimento global. Projeto nosso a partir de motogeradores, gerar energia elétrica, né? De tal forma a transformar essa instalação em uma instalação autossustentável dentro de um conceito muito importante na economia, que é o conceito de economia circular. A atividade do saneamento é uma atividade eletrointensiva e, consequentemente, tem um balanço energético favorável. Então, isso pode ser extremamente interessante, além de usar também o lodo de esgoto para a produção de fertilizantes, usar tanto o lodo decorrente do tratamento de água quanto do tratamento de esgoto para material de construção. Enfim, há uma série de reaproveitamentos de resíduos na melhor tradição da economia circular, que fazem com que a cadeia de saneamento não só pode se expandir, como ela pode se expandir de uma forma amigável com o meio ambiente.
uma das grandes metas do Brasil deve ser reduzir as perdas de água, para aumentar a eficiência na produção, na distribuição de água. A gente entrou no cheque especial ambiental. Nós precisamos de mais ou menos 1,5 planetas para o nosso padrão de vida. Então a sociedade tem que acordar para que tem que defender as causas verdadeiras. E saneamento é saúde, né? Quando a gente faz hospital, eu estou cuidando da doença. Se você quer cuidar da saúde, você faça saneamento básico. Saneamento é um direito. Agora a gente tem uma nova lei que diz basicamente o seguinte: até 2033, 99% das pessoas têm que ter água potável e 90% das pessoas têm que ter coleta e tratamento de esgoto. É importante que as pessoas, as empresas, a sociedade, o governo se conscientize que não existe vida sem água. Então, não é uma questão de futuro, é uma questão do hoje. Então, é importante que cada um utilize esse recurso com racionalidade. Se a gente não tiver o uso racional dessa água, se a gente não investir em tratamento do esgoto e recuperação dos mananciais, e se a gente não fomentar, não incentivar o reuso de água, a gente não vai mudar o cenário em 1, 2, 3 décadas. Temos que fazer todo o esforço, projeto, uma conscientização, seja a iniciativa privada, seja também o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, vir a conscientizar, porque senão nós estamos realmente fadados a voltar a ter sérios problemas e não ter um produto que, para o ser humano, é essencial para a vida, como também para a indústria, para a sua produção, que se chama água. Todo mundo quer abrir a torneira e ter água limpa. Por que não reaproveitar? Por que não promover a economia circular no bem mais precioso para a humanidade, que é a água?